Opa, galera abençoada, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira abençoada. Quartou, galera, quartou, né? E não tem como quartar sem a gente ler as escrituras. Não tem como a nossa quarta-feira ser maravilhosa se a gente não ler a palavra do Senhor nesse dia. Se a gente não orar, se a gente não entregar para o Senhor a nossa quarta-feira, não tem como ela ser abençoada. Não. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? E a gente declarou, né, ao longo desses dias, né, dessa semana nos vídeos, a gente declarou que a gente ia ter uma semana incrível para a glória de Deus. Só que no meio do caminho surge umas lutas. No meio do caminho surge algumas coisinhas que tentam roubar a nossa fé, que tentam nos desanimar. E é por isso que hoje eu estava meditando aqui naquela passagem que a gente leu ontem de João, né, de Lucas, que João manda os discípulos perguntar para Jesus se realmente era ele, o Messias, ou ia vir outro. Né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Hoje eu quero falar o seguinte: depois que os discípulos de João perguntam para Jesus, eles voltam para dar notícia para João, que Jesus mandou. E nisso Jesus começa a falar para o público que estava ali quem era João. Ah, irmãos, é lindo demais. E tá assim, ó, Lucas 7:24 tá assim, ó: depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo, olha só a pergunta de Jesus. Jesus pergunta assim: que tipo de homem vocês veem aqui no deserto? Um caniço? Aí eu falei: meu, o que é isso, hein? O que quer dizer caniço? Caniço, galera, é uma planta que dava ali nas margens do Rio Jordão. E Jesus é maravilhoso com as suas parábolas, com os seus ensinamentos, que ele traz coisas simples para mostrar algo profundo. E ele compara, se eles foram ver João, com essa planta, caniço. Caniço dava ali então nas margens do Rio Jordão. Essa planta era uma planta super frágil, uma planta que se curvava com o menor sopro de vento possível. Uma planta super frágil. E Jesus traz essa comparação. E olha que profundo. A planta quer dizer alguém, essa comparação quer dizer alguém fraco na fé. Essa comparação quer dizer que essa pessoa que está sendo comparada deixa se levar por opiniões de pessoas, que é levado facilmente por opiniões, por influência de pessoas. Cristão que não suporta nem as pequenas lutas. Meu Deus. E a pergunta de Deus nessa manhã para nós é: será que nós somos como um caniço? Será que nós somos como essa planta frágil que é levado por opiniões facilmente? Será que a gente é fraco na fé? Será que nós não damos conta nem das pequenas lutas que surgem no nosso dia a dia? Ou será que nós somos uma rocha inabalável? Como uma rocha inabalável? Será que nós somos inabaláveis? Nós temos uma fé em Deus, uma confiança em Deus, que não é qualquer vento, não. Não é qualquer opinião que muda a nossa mente. Não é qualquer influência que nos leva a abandonar as coisas do Senhor, não. Nós temos firmeza, nós somos constantes. Será? É um bom dia para refletir isso, né? É uma boa hora para refletir isso, né? É um bom momento para levar esse questionamento e oração ao Senhor, né? Se nós temos nos achado fraco como um caniço, a gente fala: Deus, me ajuda. Qualquer vento me derruba, qualquer luta me desanima, qualquer pessoa me influencia, qualquer pessoa me tira fora da igreja, né? Qualquer namorado me tira fora da igreja, qualquer namorada. Deus, eu sou super frágil, me fortalece. Buscar essa confiança em Deus através da sua leitura diária, através da sua vida de oração, nós precisamos buscar essa confiança em Deus. E quanto mais nós cavamos aqui, descobrimos um Deus maravilhoso que cuida e que sustenta a gente. Um Deus que nos fortalece para que a gente não seja como essa planta, mas sejamos como uma rocha inabalável. Essa é a vontade de Deus, que os seus filhos sejam firmes na fé. E Jesus fala assim, ó, diferente, é como se Jesus estivesse falando para o povo, diferente dessa planta, João Batista não muda a sua mensagem para agradar pessoas.
João Batista tinha uma mensagem muito pesada e forte. Arrependam-se. Arrependam-se, porque vocês estão fugindo da ira futura. Raça de víboras. Uma palavra pesada ali. E ele não mudava porque os escribas e os fariseus estavam olhando, porque os sacerdotes estavam olhando, porque os soldados romanos paravam ali para ficar olhando. Ele não mudava, ele batia mais. E ele chamava esse povo de raça de víboras, porque estão fugindo da ira futura. Jesus está falando, não. João não era que nem essa planta, não. Não, gente, João era firme. João era firme. Ele não se deixava pelas influências. Ele não mudava sua opinião por causa das influências. Ele estava pregando uma coisa e quando chegava esse povo, ele mudava a pregação. João era firme, irmãos. João era firme. João pregou arrependimento com ousadia e coragem. Coloquei aqui, que eu peguei no estudo. Tá? Ele pregou com ousadia e coragem, mesmo sabendo que isto lhe custaria a sua vida. Ai, irmãos. Deus está nos chamando para uma fidelidade, para uma constância, para uma firmeza nele, mesmo que isso custe a nossa vida. E nós temos que orar ao Senhor para que Ele nos ajude, para que nós sejamos constantes, para que a gente não seja levado por qualquer vento. Ainda mais essa planta, aqui fala que essa planta era levada por qualquer pequeno sopro de vento. Olha isso. Em nome de Jesus. Que nós sejamos como Salmo 125:1. Salmo 125:1. Só um minutinho. Glória a Deus, voltemos. Eu tinha memorizado, vou ser sincero, eu tinha memorizado o Salmo 125, 1 e 2, só que fugiu, eu fiquei tentando lembrar, mas não deu. Aí eu acho que vocês perceberam, né? Vocês é fera. Salmo 125, 1 diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É essa confiança em Deus, é essa leitura diária, essa vida de oração vai levar a gente a ter uma confiança em Deus, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. A confiança em Deus faz a gente, sabe, ser como os montes de Sião. Nossa confiança em Deus. Então, se a gente está caindo por qualquer vento, por sopro pequeno, se a gente está qualquer lutinha, a gente desaba, a gente cai, qualquer pessoa tira a gente da igreja, temos que buscar o Senhor para que a nossa confiança nele cada dia aumente. A gente vê Pedro no barco, saindo diante daquela tempestade. Jesus fala para Pedro na hora que ele afunda: homem de pequena fé. Pedro não tinha confiança necessária para caminhar nas águas. Mas um tempo depois, a confiança de Pedro era tão gigante em Deus, era tão gigante em Jesus, que Pedro faz coisas extraordinárias. Pedro está disposto mais para frente a dar a sua vida, e deu a sua vida em prol da causa de Jesus, em prol do Evangelho de Deus. Amém? Então, que nós venhamos nos inspirar em Pedro, que a gente venha olhar como Jesus falou que João Batista era, homem destemido, não tinha medo de nada, mas isso aconteceu por quê? Porque eles tinham uma confiança em Deus, uma confiança inabalável em Deus. Aleluia. Que nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos encha dessa confiança, em nome de Jesus, amém? Que sua quarta-feira seja abençoada por Deus, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Vamos para cima, galera. Vamos buscar essa confiança em Deus para que a gente não fique caindo em qualquer cilada, em qualquer vento aí, amém? Deus abençoe.